Mais um jogo em que o Cruzeiro tem a chance de matar e acaba perdendo uma chance clara, dessa vez com o Wesley. Existe uma indignação com isso? Porque senão todo jogo vem cá e perdeu chance, dava para ter sido um resultado melhor. Quando que o Cruzeiro vai começar a dar uma resposta? Nos últimos 5 jogos são 3 pontos apenas em 15. A resposta precisa vir rapidamente. Quando que essa resposta virá? E existe indignação, cobrança, porque não pode simplesmente errar gol e achar que tá tudo beleza, errou gol, vamos tentar do próximo. Até quando isso vai? Mas quem é que está aqui a dizer que está tudo beleza? Não estou a perceber. Nós estamos frustrados, estamos indignados, nós jogamos olhos nos olhos, nós merecíamos outro resultado. Portanto, não estou a perceber essa pergunta de beleza, nem não há aqui beleza nenhuma. Estamos frustrados com o que aconteceu. Agora, se nós fôssemos para dentro de campo e não disputássemos o jogo olhos nos olhos, se não fôssemos briosos, competentes, com organização e a ter oportunidades para ganhar o jogo, aí era preocupante. Agora, se não ganhamos o jogo por um detalhe, onde fomos superiores na segunda parte, o que é que nós podemos fazer? Continuar a trabalhar como temos trabalhado, porque quem joga desta forma, quem trabalha desta forma, está sempre mais próximo de ganhar. Fala, Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, hoje uma análise aí detalhada sobre esse jogo. Cruzeiro que jogou contra o Palmeiras lá em São Paulo e por um pequeno detalhe não conseguiu sair com pelo menos um empate aí e uma vitória, né? Porque o Wesley errou aquele gol lá, que poderia ter tocado pro Gilberto, que não se deve errar. Tá faltando muita tranquilidade nos atacantes do Cruzeiro, que eles chegam na cara do gol, mas não conseguem fazer o gol. Por um detalhe, posicionamento de um outro companheiro, por fomeagem mesmo, tá complicado. Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. Nas áreas técnicas do Palmeiras e do Cruzeiro estiveram 2 compatriotas, Abel Ferreira e Pepa. Foi a primeira vez que os portugueses se enfrentaram no futebol brasileiro. Dos 8 duelos disputados em Portugal, o Abel levou a melhor em 6. Aqui no Allianz Parque demorou, mas o técnico do Palmeiras venceu mais uma queda de braço. Mas honestamente hoje, me digo isso várias vezes, se ficasse empatado acho que tinha que aceitar. O Cruzeiro chegou à 5ª partida sem vitórias. Nós estamos frustrados, estamos indignados, nós jogamos olhos nos olhos, nós merecíamos outro resultado. Portanto, não estou a perceber essa pergunta de beleza, nem não há aqui beleza nenhuma. Estamos frustrados com o que aconteceu. Bom, vamos lá, vamos por parte, vamos esquartejar aqui o comentário, a análise e o debate. Primeiro eu começo com você, Valu. Mais uma vez o Cruzeiro, desempenho muito bom, o Cruzeiro dificultou o jogo, falei no jogo aberto ali agora, parece que o Palmeiras jogou sozinho, né? Porque o Palmeiras jogou mal, o Palmeiras jogou mal, o Palmeiras jogou mal porque o Cruzeiro dificultou o jogo do Palmeiras. Pelo menos pra mim foi o que aconteceu. Agora, tomar aquele gol ali aos 50, com o empate que ontem a gente falava aqui, o empate seria um ótimo resultado para o Cruzeiro estava trazendo o empate, tendo conseguido amarrar o Palmeiras, e aí me toma esse gol no final. Estão de sacanagem também, Valu. Boa tarde. Boa tarde. Que é possível. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, telespectador. Terceiro jogo seguido do Cruzeiro, que na minha opinião não falta organização, não falta bola, só que falta aquilo que faltou ao Cruzeiro durante todo o primeiro turno. Não adianta você ser um time nos jogos em que você tem mais possibilidades, não foi o caso de ontem, mas estou pegando esse recorte também, em que você tem mais possibilidades, ou então em jogos como o de ontem, em que o adversário está melhor, tem mais possibilidades, mas você tem uma grande chance, uma chance-chave, e você não converte isso em gol. É a situação do Cruzeiro, voltou a ser a situação do Cruzeiro. Eu hoje não tenho a menor dúvida de que o principal problema do Cruzeiro é a parte ofensiva. E com sinceridade, acho que o Pepa tem que pensar se esse time nesta estrutura que ele gosta de montar é realmente projetado de uma melhor forma para um camisa 9. Eu acho que o Pepa tem que rever essa situação. O que ele poderia fazer? O que ele fez contra o Atlético Paranaense. Um time que jogava em transição e que tinha Wesley e Arthur Gomes. E o Cruzeiro marcou 3 gols no Atlético Paranaense, que não é nenhum time mais ou menos, é um time bem estruturado. A gente pode questionar algumas coisas, mas é um time que impõe as suas dificuldades. Enfim, vou falar mais a respeito e eu acho também que é hora do Pepa dar minutos ao Fernando Henrique,
ao Alisson quando ele estiver disponível, porque um jogador no meio de campo do Cruzeiro, o meio de campo de um time é muito importante, ele não pode apenas ser neutro. É o caso do Machado hoje. Não ajuda com a bola, não ajuda sem a bola, sobrecarrega Jussa e Lucas Silva. Nossa, o homem hoje tá bravo, hein? Tá bravo. Nós vamos continuar nesse debate. Agora teve um trecho ali, Eltinho, que inclusive o Pepa respondeu. Agora há pouco a gente mostrou aqui. Você viu uma pergunta do Samuel Venâncio e eu gostaria que você, Elton, analisasse a resposta do Pepa. Roda para mim aí, por favor, o grande Ulisses Magnus. Ô Pepa, mais um jogo em que o Cruzeiro tem a chance de matar e acaba perdendo uma chance clara, dessa vez com o Wesley. Existe uma indignação com isso? Porque senão todo jogo vem cá e perdeu chance, dava para ter sido um resultado melhor. Quando que o Cruzeiro vai começar a dar uma resposta? Nos últimos 5 jogos são 3 pontos apenas em 15. A resposta precisa vir rapidamente. Quando que essa resposta virá? E existe indignação, cobrança, porque não pode simplesmente errar gol e achar que tá tudo beleza, errou gol, vamos tentar do próximo. Até quando isso vai? Mas quem é que está aqui a dizer que está tudo beleza? Não estou a perceber. Nós estamos frustrados, estamos indignados, nós jogamos olhos nos olhos, nós merecíamos outro resultado. Portanto, não estou a perceber essa pergunta de beleza, não há aqui beleza nenhuma. Estamos frustrados com o que aconteceu. Agora, se nós fôssemos para dentro de campo e não disputássemos o jogo olhos nos olhos, se não fôssemos briosos, competentes, com organização e a ter oportunidades para ganhar o jogo, aí era preocupante. Agora, se não ganhamos o jogo por um detalhe, onde fomos superiores na segunda parte, o que é que nós podemos fazer? Continuar a trabalhar como temos trabalhado, porque quem joga desta forma, quem trabalha desta forma, está sempre mais próximo de ganhar. Eu considero que o Cruzeiro contra o Atlético Paranaense fez um jogo muito acima da média, por um detalhe não venceu. O Cruzeiro, por um detalhe, não venceu o Botafogo, jogou melhor que o Botafogo, jogou melhor que o Atlético Paranaense, jogou melhor que o Botafogo e ontem, de certa forma, se igualou e teve chance, inclusive, de matar o jogo diante do Palmeiras. Eu lembro que são 3 times muito difíceis de serem batidos, os 2 mais recentes, líder do campeonato, com 13 pontos de frente do vice-líder do campeonato, que até então, antes do início da temporada, era tido e havido por todos nós aqui como uma grande referência do futebol. Então, dos 5 jogos citados pelo Samuel ali, que é uma pergunta ótima, inclusive, muito boa. Dos 5 jogos, eu acho que desses 3 aqui, ontem, por um detalhe, o Cruzeiro não conseguiu vencer, mas anulou o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, ficou mais perto da vitória, enquanto o Atlético jogou melhor. Então, isso pesa na análise, deve pesar na análise, ou o Pepa... ou já começa a ser criada uma desconfiança muito grande por vocês da imprensa marrom, porque de mim não, Elton. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente tem que trabalhar com recortes. É importante, a pergunta que o Samuel fez, ele trabalhou em cima de recortes. Se a gente voltar um pouco mais atrás, a gente entende que o momento do Cruzeiro só não é pior por causa de um recorte quase que perfeito no início do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro, nas 6 primeiras rodadas, o Cruzeiro teve conseguiu 3 vitórias. Aí você pega o restante desse campeonato, os últimos 13 jogos, o Cruzeiro teve 2 vitórias. Então, assim, esses números pesam demais pelo que o Cruzeiro vive agora nesse momento. E quando se faz essa pergunta é porque o nível agora, a cobrança já é outra. Quando foi iniciar o Campeonato Brasileiro, o trabalho era, o Cruzeiro vai lutar no meio da tabela. Ok, então beleza. Mas quando o Cruzeiro começa muito bem e não consegue se manter naquele nível, aí a cobrança também tem que mudar. Já estamos na 19ª rodada, terminou o primeiro turno, agora começa o retorno. Então as cobranças precisam ser diferentes. A gente tem que pegar o que o Cruzeiro está jogando e entender que isso pode melhorar, algo tem que ser feito. Quando, rodadas atrás, quando eu tentava analisar o porquê que o Gilberto não tem feito tantos gols, por que o Gilberto não tem conseguido render na equipe do Cruzeiro, o Valu falou algo muito importante. Às vezes o Pepa precisa dar um passo para trás, tirar aquela metodologia que ele tem desde lá de Portugal, que é colocar um time com 4-3-3 e pensar num 4-4-2. Como que eu vou tentar dominar o adversário e mesmo assim transformar isso em gols? Que isso não vem acontecendo. E aí, quando você pega recortes, o torcedor do Cruzeiro
precisa sim estar preocupado. Então, a pergunta e a resposta do Pepa eu achei positivas. Até a indignação do Pepa, quando ele pega e fala, não, esse time tá lutando, esse time tá... E mostra uma questão de incômodo. O incômodo do Pepa com a pergunta do Samuel também é muito positivo, porque prova que o trabalho está sendo feito, mas quando chega em campo, os erros não podem acontecer. O erro para o Cruzeiro tem que ser mínimo. Vamos só lembrar uma outra coisinha importante. O Cruzeiro, em 19 jogos, em 9, ele saiu sem marcar gols. E isso é preocupante. Thiago, é preocupante porque o sistema não está funcionando, diante do que o Valu falou, um sistema que municia o ataque. É preocupante porque o trabalho não rende vitórias, ou está absolutamente dentro do que a diretoria projetou. E emendo mais, são 18 perguntas em uma que eu estou te fazendo, você não vai lembrar de nenhuma delas lá atrás. Mas enfim, e outra coisa, o início do Cruzeiro, uma sequência de vitórias do Cruzeiro, deixou a gente mal acostumado, Thiagueira? Boa tarde. Então, HG, eu acho que para começar do final, o início deixou a gente um pouco mal acostumado, sim. Especialmente pelas vitórias, muito mais do que pelas atuações. Hoje, pelas atuações, eu acho que esse Cruzeiro merecia talvez sorte melhor, se é que existe sorte, né? Mas o Cruzeiro merecia resultados melhores. Especialmente em jogos como o do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, o jogo contra o Botafogo aqui no Mineirão. No jogo de ontem, eu acho que o empate ficaria de bom tamanho. Ficaria de bom tamanho pelo Cruzeiro, que conseguiu neutralizar o Palmeiras, mas teve dificuldade para criar, e quando criou, perdeu boas chances, ou melhor, perdeu uma boa chance com o Wesley. O Cruzeiro teve uma grande oportunidade num belo passe do Lucas Silva, que tem sido para mim o melhor desse time nos últimos jogos. Então, o Cruzeiro tem que matar o jogo quando tem essa oportunidade. Quando tem esse tipo de oportunidade, é preciso garantir ali o gol, a vitória, os pontos ou o ponto na partida. Aconteceu aqui contra o Botafogo. E aí o Lucas Perry fez boas defesas no final da partida, especialmente, mas o Cruzeiro teve chances de matar aquela partida contra o Botafogo. Teve chance ontem de matar o jogo contra o Palmeiras. Para mim, mais do que talvez em alguns momentos haver essa falha em alguns setores, o Valuzinho citou bem, eu concordo com ele em relação ao Machado. Eu acho que o Machado talvez seja... O Machado é o Otávio do Cruzeiro? Cara, você está entendendo a relação da pergunta, né? Entendi. É que eu acho difícil comparar isso. Estou falando eu acho que o Machado, de burocracia. Ele não vai te dar a qualidade no passe que o Lucas vai te dar, por exemplo. O Lucas te dá uma qualidade. E o Lucas Silva consegue se posicionar no meio-campo. No jogo de ontem, para mim, mais uma vez, ele mostrou isso. Ele faz tudo, Thiago. Eu concordo. Fica o Jussa ajudando a defesa, que é a função dele, não tem trato com a bola, e ele sabe disso. E o Lucas Silva vem atrás, ajuda, chega na frente, pisa na área, ajuda a desarmar. E o Machado tá neutro, cara. O ideal seria o Fernando Henrique, como você disse, cara, ou tem um que outro testar, nome, ele testar um outro nome. Porque se você põe o Fernando Henrique, de repente, ele não vai te ajudar na criação, mas vai te tirar um pouco da responsabilidade do Lucas em marcar, já que ele tem característica do primeiro volante. Até um cara que tem criado problemas no vestiário seria utilizável, que é o Alisson. Ele cria problemas. Eu falei no Alisson. Como assim, também. problemas? Ele cria problemas, HG. Quando ele estiver disponível, não estava disponível. Eu sei que ele não estava. O problema do Alisson, pra mim, é que, cara, ele a todo instante cria problema. Ele quis sair lá atrás, ele pensou em sair agora de novo, ele cria problema no vestiário. Pô, tem que aceitar um pouco melhor as ordens do treinador. Então é um cara que, estando à disposição, eu utilizaria. Eu acho ele tecnicamente bom de bola. Acho que ele precisa ser taticamente um pouco mais inteligente para poder garantir essa posição no time. Ô Elton, se você pudesse optar, você optaria no time titular pelo Machado ou pelo Alisson? Então, eu queria ver o Alisson jogar mais, porque nas oportunidades que ele teve, ele rendeu, ele mostrou algo. Então, assim, o Machado vem sendo criticado, o Alisson. Ele vem sendo muito criticado pela torcida do Cruzeiro. Então, às vezes, é essa questão que o Valu tá falando, de dar oportunidades a outros nomes que podem render mais. Mas que negócio é esse também de vocês no programa de hoje? Que o Cruzeiro não faz gols, não converte, a culpa é do Machado? Não, a gente já falou de várias situações. Eu tô falando que um jogador que não participa do jogo não pode estar no setor de meio campo. O Machado hoje ele é um jogador neutro. Tudo ele bem. Não ajuda na fase de construir. Tudo bem, mas ontem o Palmeiras construiu alguma coisa no jogo, Valu.
Construiu, claro que Construiu. construiu. Palmeiras construiu dentro do que o Palmeiras faz com adversários. Lá foi muito menos, gente. O Cruzeiro neutralizou o Palmeiras ontem, de certa forma. HG, quando a gente aponta para um cara só. Não, eu sei que não. Eu só tô falando de uma situação. Eu não vou apontar pro Wesley, eu não vou apontar pro Machado. Eu acho que esses caras talvez tenham que, em algum momento, sair do time. Não acho que o Wesley seja o caso do Wesley. Não, não tá pedindo a saída deles, pô. Mas o Machado não pode permanecer no meio campo sem produzir nada. Sem jogador de qualquer time. Não tem condição. Deixa eu fazer uma pergunta pro Paulo. Não tem condição. Só uma conclusão que eu pedi. Embora, e eu brinco sempre, mas embora eu permaneça pepalizado, eu acho que o responsável hoje é o Pepe. A gente tem que apontar Como assim responsável é o Pepe, irmão? Se o Wesley pega o Wesley pega uma bola, recebe um passe açucarado do Lucas Silva, tem sido dono do meio-campo do Cruzeiro, sai na cara do goleiro, aí a perna dele subir no ônibus é a canhota, o Gilberto tá. Olha lá o Gilberto, cara! Um passe pro lado ali. Olha isso, gente. Mas tá acontecendo. Vocês querem falar que a culpa é do Pepe? Isso está acontecendo desde a Copa do Brasil, né? É o primeiro turno do Cruzeiro isso. E quem tem que resolver não sou eu, sinceramente, né? Deixa eu só fazer uma pergunta pro Valor. Você pergunta o que você quiser. Você achou que faltou coerência ao Pepa quando aos 7 minutos o Vital machuca, sente uma lesão e ele coloca o Machado e não um cara um pouco mais de frente? Faltou claro que ousadia. faltou, porque se ele colocou o Machado no banco pro Vital entrar, é porque ele entendia que o Machado não era o melhor pro jogo. E não veio me falar, só tinha ele. Não, tinha o Fernando Henrique. Sim. E teve mais uma semana. O Cruzeiro tem acumulado semanas cheias de trabalho. Não é possível. Eu conversei com uma pessoa, o Fernando Henrique tem condições, sim, de tentar fazer o que o Machado é deslocado para fazer. Então, quando o Vital machuca, uma infelicidade dele, do plano de jogo dele, sim. Cara, mas quando você volta com o Machado, você tá negando ao seu próprio plano. A sua escalação. Entendeu? Ele renega a sua escalação. Mas ele que acompanha treino ali todo ainda dia. bem que eu não pensei errado. Mas ele que sabe. Talvez mas esse negócio o jogador pode estar pronto. Você tá certo, Everton. Eu não acompanho o treino. Mas a gente pode falar não somente acompanhando o treino. A gente acompanha os jogos. E os jogos do Machado têm sido neutros. Eu repito, ele não é um jogador hoje que prejudica o jogo. Mas ele não consegue ajudar o meio campo. Vocês estão aqui há 10 minutos falando do Machado, gente. Eu tô falando do Cruzeiro. E eu discordo do Elton quando ele diz que o Cruzeiro tem que ser cobrado pelos 6 primeiros. Não é a realidade do Cruzeiro. Não são 12 pontos em 18. A essa altura do campeonato, o Cruzeiro estava 3 pontos atrás do Botafogo. Mas também não são 12 pontos em 39 disputados. Me dá o gol aí. Me dá o gol do Palmeiras aí. Me dá o gol do Palmeiras aí. Pera aí. Olha esse gol do Palmeiras aí. Foi falha do Rafael Cabral, Thiago? Não foi. É um absurdo falar isso. Não, na minha opinião. Eu também, de verdade. É uma bola forte, uma bola cruzada, difícil para goleiro. Bola forte, cruzada? A defesa. Chuveirou na área, irmão. A defesa do Cruzeiro pode ser questionada. Pera aí, não. Ali o que atrapalha o Rafael é o movimento do atacante de finalização. Quando o atacante faz o movimento de finalização, o Rafael vai se jogar para um lado e ele se vê obrigado a jogar para o outro, porque o cara não toca na bola. Quem tá correndo com o Flaco Lopes? Então não tem como. Então foi falha coletiva ali. Claro, lógico. Quem tá correndo com o Flaco Lopes? Ali e a falha coletiva, Rafael, é muito sacanagem, porque isso mesmo. Eu tô só perguntando. Você tá querendo colocar isso na minha boca. Mas você tá sacaneando mais uma vez, HG. Eu tô perguntando. Tá assim, eu tô perguntando, porque a falha coletiva, ele também faz parte do sistema defensivo do Cruzeiro. Ali a defesa vacilou e eu acho que ele vacilou também. Tempo de reação de goleiro. Essa bola passou a 1. É muito rápido, Essa bola não passou a 5, a 10 centímetros da mão dele, cara. É muito rápido o lance. Tudo bem, mas então o sistema defensivo ele também faz parte. Não dá, Como é que você critica os zagueiros e não põe na conta dele também? Reagir, porque se essa bola vai direto no gol, e aí o goleiro tem que fazer a defesa, é uma coisa. Mas ali ele faz um cruzamento, um jogador faz com que vai bater de perna esquerda, não consegue alcançar a bola e a bola passa. Naquele momento ele faz a mudança de posicionamento para tentar defender a chapada do Flaco Lopes. Só que quando ele faz a mudança de posicionamento, a bola quica muito rápido. A pergunta que eu vou fazer aqui, espero que vocês não pipoquem. Vai primeiro com você, Kiel. Oi. Onde está? Mas assim, tem que ser direto. Não tenta, eu vou contextualizar. Cara, lá em 1980, no Niterói. Não, fala o papo reto, irmão. Quem é o culpado por esse momento do Cruzeiro? Ou tá dentro do que você esperava? Não, dentro do que eu esperava não tá, não. Culpado, achar culpado e apontar é muito difícil. Então, eu tudo acho bem. que Onde estão os problemas? Os problemas mais com o Pepa, mais com a formação do elenco, porque vocês colocam o grande problema do Machado, em todo mundo, mas ninguém fala... O grande problema é a ausência de gols. E aí eu pego pro Pepa
da seguinte forma, ele tem que buscar uma forma dentro do Cruzeiro para acertar esse time a fazer gols. Que mude o esquema, que faça um 4-4-2, que mude a forma de jogar. Mas dessa forma não pode ficar. Então, só que o que acontece? Quando o Cudê... Lá vai nós voltar lá no Cudê de novo. Peraí, pô! Peraí! Peraí! Não, sério mesmo. Não, é só fazer um paralelo, Valor. Peraí, Valor. Peraí. Ele fala o seguinte, quando o Cudê estava dirigindo o Atlético, você ficava aqui assim. Porque se o time cria e não faz, a culpa não é do Cudê. Então por que a culpa agora é do Pepa? Não, eu falei dessa forma, eu acho que o contexto era bem diferente. O time criava bastante, tinha muitas oportunidades não cria e acabava... Até que não. No jogo de ontem, por exemplo, foram 3 chutes de fora da área e teve a oportunidade do melhor Wesley. time do continente. Mas o Elton, só uma coisa. Tem uma matéria da Itatiaia aqui falando, deixa eu ver de quem é, do Leonardo Gimenez, do Léo na geral. Não, na geral. Cruzeiro perde mais de uma chance clara por jogo no Brasileiro. E aí tem um levantamento Deve aqui ser dos mostrando... times que mais perdem chances claras? Não. Aqui eu não cheguei a ler aqui. Quem perdeu mais gols no time do Cruzeiro? Wesley, 6 chances. Gilberto e Bruno Rodrigues, 3 chances cada. Estênio, 2 chances. Richard, Rafael Bilu, o Alisson, Henrique Dourado, Papagaio e Matheus Vital, 1 chance cada. Então tá aí o E aí problema. tem aqui o raio-x dos gols perdidos pelo Cruzeiro no Brasileirão, mostrando da segunda até a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro tem perdido muitos gols. E eu acho que isso é responsabilidade de comissão técnica, elenco. E, cara, não tem como tirar a diretoria numa situação como essa. Porque é ela que monta o elenco. Então é uma responsabilidade mista. Se fosse para colocar hoje a maior responsabilidade, eu colocaria em cima do Pepa. Então tá. E já reitero, não sou favorável à demissão do Pepa. Acho que faz um trabalho bom. Tem alguém que é? Acho que faz um trabalho bom. Tem alguém que é? Eu não sei se tem alguém que é. Você conhece alguém que pensa que tem que sair? Eu até conheço. Quem? Fala o nome, não dá pra fala a falar o fonte. nome dele. Não dá pra Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta. Se ele quiser, ele me liga aqui e ele fala. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aqui no programa, uma pergunta, de certa forma, até polêmica, né? E eu quero ver o posicionamento de vocês. Eu conheço uma pessoa que quer que o Pepa saia e que já pediu, inclusive, para que as caravelas já comecem a navegar. Pediu pro pessoal não faz o menor aérea portuguesa não faz o menor sentido isso, tá? Para mim, o que me assustou foi quando o Cruzeiro ficou liberando G9, G8, ali me assustou, falei, caramba, o Cruzeiro tá bem acima do que se esperava. Mas Cruzeiro para meio de tabela, totalmente dentro da minha projeção. Aliás, além das minhas projeções. Nação Azul, de quem é a culpa? Quem que vocês acham que é o culpado de tudo isso aí? São os atacantes que não fazem gol, ou é o Wesley, um dos atacantes aí, né? Que não tá rendendo, apesar que ele tem jogado bem, mas na hora de finalizar não consegue fazer o gol. Gilberto, né, não faz gol há muito tempo. E outros também aí, lá na frente. E o Pepa, pode ser o Pepa também, que tem que fazer algum esquema aí que não tá favorecendo o gol. Como o Valor disse aí, se tivesse... Por que não arrisca? Joga com a mesma formação que jogou contra o Atlético Paranaense. Naquele jogo fez 3 gols. Tomou 3 gols também, mas por falha aí também. Mas conseguiu fazer os 3 gols. É melhor fazer gol do que não fazer nada. Tem que tentar alguma coisa aí. Então é isso, galera. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.